Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Que a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando na tua vida, na tua família, esteja reinando em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra para você nessa noite de quarta, 22 de abril. Está no livro de Romanos, versículo 8. Um versículo que é para a igreja, que é para crente, que é para cristão. Um versículo que fala aquele que ama Jesus. Só fala para aquele que ama Jesus. Ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo. Romanos 8, 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um versículo bem claro. Não é para aquele que não está nem aí, não é para aquele que não está falando de vida de quem não está nem aí para o Senhor. Está falando daquele que se preocupa, daquele que ama Jesus. Mas como entender que uma coisa ruim possa contribuir para o meu bem? É uma dificuldade que todo cristão tem. Porque quando a dor é da gente é bem difícil da gente controlar, né? Quando a dor é dos outros é fácil. Mas quando a dor está presente na nossa vida, fica difícil da gente controlar. Quando a falta do dinheiro, quando a falta de um familiar, a perda de um familiar, é difícil da gente assimilar e aceitar. Mas a palavra de Deus está falando aqui, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, coisas boas e coisas ruins. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Ele está falando aqui de um caráter pedagógico, de ensino, de aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida é para moldar. Jeremias 18, todo mundo gosta de pregar essa mensagem. A gente vê as pessoas dão cada pulo dessa altura no altar, pregando a passagem do oleiro, descer a casa do oleiro. Mas ali, irmãos, está falando de quebrar, está falando de impacto. Nada é quebrado sem um impacto. Nada é quebrado sem uma pancada. Ele está falando que descer a casa do oleiro é ser refeito. Mas para ser refeito tem que quebrar. Muitas coisas na nossa vida têm que ser refeitas. Às vezes nós estamos na igreja adorando a Deus, louvamos, mas somos soberbos. Recebemos bênçãos e achamos até que somos melhores que os outros, porque recebemos mais bênçãos que os outros. Tem crente de todo jeito, tem cristão de todo jeito. Até para dar testemunho o cara se exalta. Nós temos que entender que em tudo Deus tem um propósito para moldar a nossa vida. Todas as coisas têm que contribuir juntamente para o bem do nosso, para crescimento espiritual, emocional, para sermos pessoas melhores. Ele está falando juntamente, ou seja coisa boa ou coisa ruim. Em tudo eu tenho que entender que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, depois de ter ido ao céu, ter sido arrebatado, ele relata isso, não sou eu que estou relatando, é ele. Ele se sente tão abençoado que ele viu coisas inefáveis, coisas que não tem como a gente imaginar o que ele viu de tão maravilhoso que é. Mas aí ele pede algo a Deus. Nós não vamos entrar na discussão do que é. Uns falam que é cura, eu tenho a minha opinião. Uns falam que é cura, outros falam é um livramento que ele precisava. Ele fala que havia um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, mas era por permissão de Deus. E ele orou 3 vezes o Senhor negou, falou com ele: não, a minha graça te basta, não vou te livrar disso. Esse espinho na carne, você vai continuar com ele. Por que Deus fez isso com Paulo? Paulo era um servo exemplar. Paulo é um servo que nós pregado em todas as igrejas, as cartas, os livros. São milhares de livros escritos falando sobre a biografia, falando o que Paulo fez, o que ele deixou de fazer, discussão sobre esse ou aquele versículo. Se você for olhar, depois de Jesus, Paulo é o cara mais estudado da Bíblia, mais comentado. Mas 3 vezes ele orou ao Senhor e 3 vezes o Senhor disse a ele: não, a minha
graça te basta. O que a gente entende disso? Deus estava moldando o caráter de Paulo através desse mensageiro. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar por situações difíceis para que o nosso ego, para que a nossa vaidade seja quebrada, para que possamos ser mais humildes, para que possamos ser mais amorosos, para que possamos viver na terra entendendo que as pessoas passam por dificuldades e nós temos que ajudar. Porque se eu não sinto dor, eu acho que ninguém sente. Às vezes a gente tem o hábito de julgar as pessoas pelo que nós somos. E não é bem assim. Tem gente passando dificuldade. Se você não está, glória a Deus, mas ajude aquele que está passando. Tudo que você passa na vida, querido, tudo tem que ser aprendizado. Nós temos que aprender na palavra de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Ele disse, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito na tua vida. Deus te chamou para algo, então você tem que aprender. E nesse aprendizado, essa pedagogia que é a vida, você vai aprender a ser um cristão em nome de Jesus. Ninguém é cristão da noite por dia. Ninguém é cristão porque foi batizado. Ninguém é cristão porque o pastor impôs a mão na sua cabeça e você recebeu um dom de línguas. Ninguém é cristão dessa forma. Você é cristão a partir do momento que você assimila a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e passa a viver segundo o propósito dele. Irmãos, você já pensou se Deus atendesse todas as suas orações? Você já pensou se Deus atendesse todas as minhas orações? Por que Ele não atende? A Bíblia fala que Ele é nosso Pai. O Pai tem prazer em agradar o Filho, tem prazer. Mas Deus tem um prazer maior. Eu sempre procurei dar coisas boas para as minhas filhas. Sempre procurei fazer o melhor para elas. Muitas vezes eu fiz alguma coisa achando que era bom e não foi. Eu dei alguma coisa achando que ia ser bom e não foi, porque eu não tinha o entendimento, eu não tinha o discernimento. Mas Deus nos conhece, Deus sabe o que vai ser bom para nós e o que vai ser ruim. É por isso que Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedi mal para gastar em vossos deleites. Ele não está falando se você vai sair daí gastando no prazer, não é isso. Ele está falando que muitas vezes Ele vai dar a você algo que você não vai saber usar. Que você não vai ser bênção na tua vida. Muitas vezes pedimos achando que é um pão, fazemos uma oração pedindo algo, achando que isso vai ser pão na nossa vida. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa pede um emprego a Deus, e ele recebe um emprego e ele se afasta da presença de Deus. Muitas vezes a pessoa pede um namoro, um casamento, começa a namorar, acabou. Às vezes, achando que é um pão que vai receber, acaba sendo um escorpião na vida da pessoa. Porque quando você se afasta de Deus, você se afasta da vida eterna. Você se afasta da graça. Você se afasta da cruz. Jesus disse, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a salvação, nada adianta. Nada adianta. Então muitas vezes queremos algo, mas não sabemos se esse algo vai nos afastar de Deus ou não. Uma vez eu vi um testemunho de um homem que ele sonhava em comprar um sítio. Quando ele comprou um sítio, ele era obreiro numa igreja. E quando ele comprou esse sítio, ele ficou tão feliz. Levou os irmãos da igreja lá, fez um culto, aquela coisa toda. Mas foi passando o tempo. Cada vez mais ele passava mais tempo no sítio e não ia à igreja. Ele era obreiro. Ao ponto dele abandonar a obra, nunca mais ir. Ficava só no seu sítio, cuidando do seu sítio. Não tinha tempo para ir à igreja. Até que um dia, Deus enviou alguém lá. E alguém falou. Foi usado por Deus. Alguém que o não conhecia, não era da sua igreja, era de outro ministério. Chegou lá e disse para ele que ele havia afastado daquele que o abençoou. Que ele havia afastado daquele que lhe deu o pão. E que Deus esperava ele de volta. E ele teve que voltar. E ele teve que voltar. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta aquele que conhece a Deus, aquele que sabe quem é Deus, aquele que já ouviu falar de Deus, e Deus mexeu no coração dele, na alma dele, por mais que ele se afaste, o gemido do Espírito Santo, o chamado do Espírito Santo,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sempre o trará de volta. Tudo contribui para o seu bem, querido. Se você está passando por uma luta, faça disso uma pedagogia, aprenda. Faça disso um aprendizado na tua vida. Avalie você. Avalie a situação. Sua vida não é uma rede social. Você tem uma vida com Deus e essa vida é espiritual. Não adianta você ficar postando mensagens bíblicas. Deus sabe quem se ajoelha e ora. Deus sabe quem está sentindo falta de estar na casa dele, louvando e adorando. Deus conhece você, obreiro. Deus conhece você, obreira. Deus conhece você, meu querido irmão, minha querida irmã. E Ele quer que você seja restaurado. Ele quer que você entenda o propósito de Deus na vida dele. E que você entenda que a graça dele te basta. Não se apoie no emprego. Não se apoie na sua bênção, na sua casa, na sua família, não. Seu bem maior é Jesus. Seu bem maior é Cristo. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente. Que Deus te dê vida e vida em abundância. E que Ele te dê oportunidades a cada dia de buscar a face dEle. E que você venha reconhecer a sua necessidade de louvar e adorar o Senhor. Quando Paulo ouviu de Deus, a minha graça te basta, ele teve que aceitar. Contribuiu para o crescimento espiritual dele. Contribuiu para a formação do caráter dele. Que o que está acontecendo com você agora, neste exato minuto, contribua para a formação do teu caráter. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado pela tua graça. Que em teu nome, Senhor, nós possamos louvar e adorar o Senhor sempre. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa esse amigo e amiga que está ouvindo essa palavra e que o nome do Senhor seja sempre glorificado em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que têm orado aqui na quarta-feira. Pai, que a tua graça, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, ouvir a voz, o clamor do teu servo, da tua serva. Tu és um Deus que nos abençoa, nos ensina a melhorar, nos ensina a aprender mais e mais de Ti e faz uma grande obra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo.